Graça e paz, pastores, líderes, Igreja do Avivamento. Que coisa maravilhosa, mais uma quarta-feira nós estarmos aqui, através das redes sociais, através do Instagram. Eu quero saudar todos os irmãos, pastores, líderes, que vai estar conosco aqui nessa live. Que o Espírito do Senhor possa trazer a revelação, possa trazer o direcionamento, por tudo que nós vamos conversar nessa noite aqui, durante essa 1 hora de conversa com o nosso amigo pastor Jailson. Estou muito feliz de estar recebendo ele hoje aqui. Ele que é lá da Comunidade Evangélica Liberdade em Cristo, aqui em São Cristóvão, ali no Alto da Divinéia. E é um prazer para mim estar sempre nas quartas-feiras recebendo os pastores aqui, compartilhando desse tema, Pastores Unidos, Igrejas Fortalecidas. E essa é a nossa visão, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós estamos trabalhando forte, nós estamos trabalhando direcionado a essa visão. Nós estamos trabalhando em busca de fazer com que os pastores a cada dia entendam que nós não competimos uns com os outros, não. Nós trabalhamos em favor do reino de Deus, em favor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai estar nos conduzindo durante essa 1 hora. E antes de convidar o pastor Jailson, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu escolhi para ministrar hoje, para deixar ela cravada aí no seu coração. É a palavra que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala sobre a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, para finalizar. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Aleluia! Cristo é tudo em todos. E em Cristo não há bárbaro, cita, judeu, grego. Em Cristo há unidade. E é esse o nosso foco, é a unidade do corpo, é a unidade dos membros, é a unidade dos pastores, das igrejas, em São Cristóvão e em todo o Sergipe, em todo o Brasil, porque nós fazemos parte de um corpo.
E eu quero que, de coração, aqui a minha oração é que todos nós possamos entender essas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses. E se nós já ressuscitamos com Cristo, ou seja, se nós já morremos para o mundo, a gente tem que se despir do velho homem, se revestir da glória de Deus e andar agora em unidade, andar em comunhão, andar em graça, andar debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, que essa palavra seja aplicada nos nossos corações e que possamos prosseguir firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero pedir a você que está aqui nessa live, os irmãos já estão entrando aqui, tem um botãozinho que parece um aviãozinho, eu estou até já apertando nele aqui, para fazer aqui os convites, e pedir que você saia aí convidando seus amigos, convidando todos para participar, porque essa noite será uma noite assim gloriosa, uma noite de comunhão e de unidade. Então aperta aí nesse botãozinho aí e começa a convidar todos os seus familiares, amigos que estão aí nas redes sociais, no Instagram, para eles participarem conosco dessa live e serem ricamente abençoados. Amém? Eu vou convidar agora aqui o nosso pastor Jailson, ele já está aqui entre nós. Vou aguardar entrar, que eu tenho certeza que ele tem uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas nessa noite. Vamos aguardar aqui a resposta do pastor Jailson. Glória a Deus. Está entrando aqui. Graça e paz, pastor do Avivamento. A graça e a paz, pastor Tiago. Como é que você está? Amém. Seja bem-vindo, meu amado, aqui nessa live abençoada. Não sei se é a minha ou se é a do senhor aí. Deixa eu só consertar aqui. Acho que está com um problemazinho de internet. Eu não sei se é aí ou se é aqui. Pronto. Tá ok aqui. E aí, pastorzão, como é que tá o senhor? Tudo bem? Tudo na paz. E o senhor, como é que está, meu pastor? Estamos aqui na bênção, lutando a cada dia uma guerra, mas a promessa é que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós estamos nos agarrando a essa promessa. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E aí, São Cristóvão, como é que está aí a sede do Avivamento? Estamos embaixo da bênção, né? Estamos embaixo da bênção. Deus ama essa cidade. Família, igreja. Bem, graças a Deus, estamos aí, diante de todas as dificuldades, mas estamos seguindo, estamos caminhando, né? Esse é o propósito Pastor de Jailson, Deus. como é que tá a resposta da igreja aí, nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia? Como é que a igreja está respondendo aí, esse momento agora de volta aos cultos presenciais? Como é que a comunidade evangélica Liberdade em Cristo, aí em São Cristóvão, está respondendo? Estamos trabalhando aqui, uma boa parte dos irmãos, a maior parte, na verdade, né, retornaram tranquilamente, mas já temos alguns irmãos que ainda persistem, né? Existe toda aquela campanha que foi feita do medo, do terror, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda continuam ainda com essa situação ainda em mente, até porque teve pessoas aqui da igreja, não era da igreja, mas perderam parentes, né? Aí com essas perdas, tiveram parentes que também foram acometidos, né? Graças a Deus aqui na igreja, quem foi acometida, só tem, assim, pelo que eu estou lembrando aqui, só uma irmã que teve essa enfermidade, mas graças a Deus com ela está tudo bem, ela não teve a questão de temer, né? Passou pela situação, venceu, graças a Deus, e está continuando conosco. Amém.
Então, teve um caso aí de Covid, no caso aí na sua igreja, nos irmãos. Isso, isso. Teve uma irmã que passou por essa situação, né? Teve essa situação aí, passou por sofreu essa enfermidade aí, né? Foi acometida com esse vírus. Mas, graças a Deus, passou tranquilamente, sentiu, né? Como, assim, todo mundo sabe que passa por alguns... Ela não foi assintomática, né? Teve alguns sintomas, mas, graças a Deus, ela se recuperou bem, né? E, graças a Deus, está nos cultos, não tem esse negócio, está presencial, todos os cultos estão conosco. Tivemos algumas outras que tiveram familiares que foram acometidos e ficaram. Teve mesmo uma irmã que perdeu a avó, né? A avó dela perdeu a avó por causa desse vírus. Até hoje ainda está meia, mas é um processo. Eu acredito que Deus está no comando de tudo e Ele vai resolver essa questão. É só uma questão de processo, uma questão de tempo. Vai sim, em nome de Jesus. Nós estamos também aqui retornando aos cultos, está havendo os cultos, está havendo assim uma boa quantidade de visitantes, tem muita gente nos visitando, e tem uma parte também da igreja que ainda não voltou ao normal dos cultos. Conversando com outros pastores também, eles estão passando por essa mesma situação. Infelizmente, essa propaganda do medo, do fique em casa, acabou amedrontando muito crente, muito cristão ficou com medo. Nós sabemos que o vírus ele existe, né? Realmente essa doença aí, essa praga. Porém, nós acreditamos que Deus ele é muito maior, ele é muito mais poderoso. E aí nós, como pastores, nós temos que aprender a andar na passada da ovelha, né? Tem ovelha que corre, aí a gente corre com a ovelha. Tem ovelha que caminha, a gente tem que caminhar com a ovelha. E tem ovelha que fica paralisada e a gente tem que ir lá visitar ela, tem que ligar, tem que mandar mensagem. Mas o importante é que a gente não fique no meio do caminho, que a gente desista da fé. Porque, pastor Jailson, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso agora, o diabo, ele se aproveita de tudo isso. De todas as formas, o diabo ele se aproveita para tentar tirar proveito e tirar o crente da presença, do centro da vontade de Deus. O senhor acredita dessa forma também? Com certeza, né, pastor Tiago? A gente sabe que a gente, na verdade, que está lidando diretamente com a fé, a gente vai lidar sempre com os obstáculos, né? E a gente sabe que tem os obstáculos naturais da fé, mas a gente sabe também que tem o inimigo da nossa fé, que ele sempre vai estar buscando, né, trazer alguns pesares, alguns acréscimos, né, a esses pesares para que a gente possa desistir. Mas aqueles que permanecem na fé, aqueles que perseveram na fé, é justamente nesse momento onde mais cresce, né? Porque a gente sabe que não há, quando a gente luta com o inimigo fácil, é uma vitória simples, uma vitória já esperada. Mas quando a gente luta com o inimigo forte, né, a gente sabe que a gente, quando sai vitorioso dessa batalha, a gente sai com um ânimo revigorado. A gente sai com outro ânimo, com outra perspectiva. O olhar já não é aquele olhar lá embaixo, já é um olhar mais em cima. Então, ele tenta, mas assim, ele sabe que aqueles que perseveram, sabemos que tem muitos que desistem, tem muitos que paralisam, tem muitos que retroagem, mas aqueles que permanecem firmes são aqueles que vão além. São aqueles que conseguem realmente proezas, né? E é isso que eu tenho visto, a gente tem passado por isso também. Como o senhor disse, a gente tem que aprender nessas questões agora, nesse momento, aprender a lidar com a situação, né? A gente tem o nosso tema é honra, né? Agora me fugiu. Uma atitude que nos faz voar. Esse é nosso tema para esse ano, né? E aí, de repente, no terceiro mês do ano, a gente encontrou com essa barreira, onde muitos podem até pensar que não, que a gente realmente paralisou, que a gente ficou para trás, mas é o contrário. Eu tenho visto o contrário. Por mais que a gente perceba que a coisa no presencial deu aquela paralisada, deu aquela freada por causa dos cultos que paralisaram, mas outros campos se abriram. Verdade. Nós hoje estamos fazendo um trabalho que
O senhor não pensava, eu não pensava. Quem pensava da gente estar hoje fazendo um trabalho como esse? Quem pensava da gente estar trabalhando com o canal de YouTube, fazendo cultos online, live? Ninguém esperava. Não é isso? E graças a Deus, né, diante dessa situação, desse vírus satânico, maligno, né, que veio, muitas pessoas realmente foram acometidas, perderam vidas, pessoas perderam familiares, e por aí vai, amigos, e por aí vai. Mas uma coisa é certa, aqueles que ficaram precisam olhar para frente e saber que se ele está aqui, se depois dessa onda toda, ele permanece aqui, é porque Deus tem algo com ele. Deus o protegeu e o guardou, ele quer algo com ele, quer algo especial. A gente não pode paralisar. A gente não pode deixar isso bloquear a nossa fé. A gente precisa levantar a cabeça e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Não é isso? Eu vejo por aí. Amém. Né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que palavra tremenda. Aleluia. De Hebreus 10, 39. Ou seja, nós somos daqueles que avançam, mesmo quando todos estão tentando nos segurar. Porque a gente viu nitidamente que houve uma ação aí espiritual para tentar nos amarrar, para tentar nos prender. E como você frisou muito bem, a estratégia foi essa, mas Deus, ele sempre está por cima de tudo isso. E Deus, aleluia, através dessa situação, nos fez explodir aí nos 4 cantos. O senhor bem falou. Quem diria que a gente ia estar agora aqui online? É verdade. Né? Através de uma live dessa, através do canal do YouTube, se desafiando, se vencendo. E agora um vídeo nosso pode passar no mundo inteiro. Uma pessoa do outro lado lá do mundo, se acessar, vai ver o vídeo da gente. Vai ouvir o evangelho sendo pregado por cada um de nós. Então Deus, ele é muito sábio. Essa é a pura realidade, né? A Bíblia diz que o diabo ele só se levanta para cair. Amém. Quando ele pensa que está vencendo, Deus faz com que os filhos deles, aquele que busca realmente na presença de Deus, que busca estar no propósito, é aí que a gente avança. É aí que a gente vai mais além. É aí que a coisa muda. Porque, né, nas lives que a gente faz aqui, tem um irmão meu que mora lá em Santa Catarina, né? E ele nos acompanha, a filha dele nos acompanha, ele nos acompanha, entendeu? Então, a gente está percebendo que o que era antes só na nossa igreja, para a gente ter uma ideia, aqui a nossa igreja tem em torno de 60 a 70 pessoas. As nossas lives atingem aí em torno de 160 a 180 a 190, chegar até a 240 visualizações. Então a gente percebe que o que inicia paralisado foi diferente, né? E isso, pastor, foi também uma decisão dos pastores. Em que sentido? De não ficar de braços cruzados. Então, assim, durante essa pandemia, eu recebi alguns pastores aqui no gabinete e algo que eu estava conversando com eles, dizendo, olha, precisa agir, precisa fazer alguma coisa aí, porque senão vai ficar paralisado mesmo. E a ideia do inimigo é essa. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as portas, elas estão trancadas para que o Evangelho não avance, para que o poder de Deus não se manifeste. Nós, como igreja, a gente tem que avançar com sabedoria, com inteligência, aproveitando as oportunidades. E como o senhor falou, essa foi a oportunidade. Através do YouTube, das visualizações, você vê pessoas de outro estado
Mas o que é importante, pastor Jailson, a gente sempre está avançando, se movimentando. Porque água parada só cria lodo, só dá dengue, só dá doença. Então tem que se movimentar, não é verdade? É verdade, é verdade. E a gente vê, né? A gente percebe essa questão toda aí. A gente aqui, no caso, tem os meus familiares que são aqui de Santana do São Francisco, próximo a Neópolis, né? Eles também acompanham. Quer dizer, pessoas que não teriam chance de poder acompanhar o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Mas, através da internet, daquilo que a gente, de uma maneira assim, fomos forçados a fazer, né? A gente está fazendo e eles estão acompanhando lá o trabalho, entendeu? Tem uma irmã que ainda agora já mandei para ela o link aí para participar, ela estou esperando. Então, é isso. Coisas que a gente não esperava aconteceram, tanto para o mal, que é essa maldição desse vírus, como para o bem, se reinventar, encontrar novos caminhos, né? E graças a Deus é o que está acontecendo. Aqueles que não paralisaram, aqueles que não se satisfizeram ficar parados, aqueles que entenderam que as portas do inferno, como o senhor falou, não prevalecem, porque as portas, na verdade, ela permanece fixa, ela não ataca. Quem tem que atacar as portas do inferno somos nós, a igreja tem que atacar, porque a porta vai permanecer lá paralisada, mas a igreja precisa avançar de encontro a ela. Né? E quando a igreja avança realmente de encontro a essas portas, ela não resiste, ela não suporta. Então, por mais que ela pegue, por mais que ela busque bloquear o crescimento da igreja, aqueles que são sábios, aqueles que têm buscado em Deus sabedoria e estratégia, têm batido na porta, elas têm caído por terra e a igreja está avançando. A igreja está avançando, eu vejo por aí. Eu vejo nesse sentido aí. A igreja está avançando. Tem que avançar mesmo, tem que ir para cima, tem que ir debaixo de oração, de intercessão, de jejum e partir para cima. A porta que Deus ele abriu, meu irmão, a gente tem que entrar de cabeça erguida, marchando, porque Deus ele opera maravilhas. Amém. Eu sei que não foi só aqui na igreja, eu tenho certeza que na sua igreja também você teve vários testemunhos das maravilhas, do que Deus ele operou. Se a gente for falar, foram várias histórias assim, maravilhosas. A gente vê assim a mão de Deus na vida das famílias da igreja. Agora nós temos que sempre estar assim, ó, avançando. Você participou dos eventos, a gente durante essa pandemia agora, a gente teve aqui lives, teve aqui conexões aqui tremendas com novos pastores, com igrejas, tivemos orações na praça, atos proféticos aqui na entrada de São Cristóvão, a sua igreja aí também orando, você fazendo aí os seus movimentos de oração com a igreja, no altar. E agora, pastor, eu quero entrar justamente nesse assunto, que é a unidade de pastores, que, graças a Deus, o Senhor entendeu essa visão e o Senhor faz parte, caminha na unidade. Você vê que os pastores, quando eles dão as mãos, eles começam a orar, Deus, ele manifesta a glória dele na cidade. E por mais de tantas lutas que nós temos aqui em São Cristóvão, mas nós temos visto a mão de Deus nessa cidade. E eu tenho certeza que vem coisas boas aí para frente, vem coisas assim maravilhosas. Por quê? Porque a igreja está orando e os pastores estão unidos. E aí eu gostaria que agora você compartilhasse um pouco da sua experiência de andar de mãos dadas com outras igrejas aí, com outros pastores, andar na comunhão, andar na fé. Qual tem sido os benefícios que o Senhor tem visto, tem vivido, tem recebido de andar na unidade com os pastores das igrejas? Isso é muito importante, a gente partir para falar sobre esse assunto, pastor Tiago, porque assim, deixa eu só aqui ativar meus fones, que eu afindei, o fone não ativou aqui. Estou falando aqui, está captando direto, deixa eu ver se eu consigo ativar esses fones aqui.
E Certo. eles não Fica à ativaram. vontade. Amém? Eu estou tendo um problemazinho que cai a internet aqui. É. Acho que sua internet aí, ela Eu não tá sei se é caindo. aqui ou se é aí. Faz o seguinte, pastor Jailson, saia e eu vou convidar o senhor de novo. Certo assim? Não está dando para O ouvir senhor sai direito, da tá? live e eu Eu não sei se eu é a vou minha convidar internet. o senhor de novo. Certo? Pronto, não, voltou. Voltou. Agora ficou melhor. Voltou. Né? Esses fones aqui meu não parece que está funcionando, não. Está tendo alguma coisa que ele não está funcionando, não. Vai sem fone mesmo. Tá dando para ouvir bem aí? Tá Pastor dando para ouvir Jailson, bem, pastor Tiago, aí? o senhor sai e eu vou chamar o senhor de novo para a live. Certo assim? Pronto, vamos ver. Porque está tendo algum problemazinho aqui. Pronto. Deu um probleminha na internet. Eu vou chamar de novo aqui o pastor. Se ele entrar de novo aqui na live. Amém? Amém. Tá me ouvindo? Eu acho que tem alguma coisa aí na internet. Eu não sei se é minha ou se é do senhor. Não está querendo cooperar. É, mas pode falar, eu estou lhe ouvindo. Tá dando para me ouvir aí? Porque aqui eu vejo que a bola fica rodando o tempo todo. Tá dando para ouvir aí? Eu estou lhe ouvindo. Eita Jesus. Não está dando nem para ouvir direito aqui o senhor. O vídeo fica rodando, a bola fica rodando o tempo todo. Mas eu estou lhe ouvindo, pode falar. Tá ouvindo bem? Então Tô pronto, ouvindo. então eu vou falar. Se eu pedir para falar sobre a unidade do caso, andar junto com os pastores, é isso? Isso. Viu, né? Porque eu falo sobre o caminhar junto com os pastores nesse período aí, não foi isso? Isso. Pronto. Então, vou falar sobre isso. Realmente, para nós aqui, para mim, né, como pastor aqui na igreja, foi algo, assim, muito importante. Muito importante, por quê? Porque a gente está faz 10 anos agora em janeiro que começamos o ministério aqui. E ao princípio do ministério, eu tinha a ideia de caminhar, assim, por algumas situações aqui na cidade, né, por ser um ministério novo, e sofrer algumas rejeições por causa do ministério novo. Eu achei melhor caminhar, no caso, sozinho. Foi isso. Mas depois de algum tempo, aí mais ou menos 3 anos atrás, mais ou menos isso, né, uns 3 anos atrás, a gente começou a perceber, eu comecei a perceber, Deus começou a me mostrar que, na verdade, não dá para andar sozinho. Caminhar sozinho não é a vontade de Deus para ninguém. Né? Não é a vontade de Deus que ninguém caminhe sozinho. Aí o que aconteceu? A gente aqui começou, aí o pastor Jorge aqui se aproximou da gente, o pastor Jorge Luiz da CIESC aqui, a gente começou a andar, né? E a gente começou, diante de algumas questões, ainda veio aquela desmotivação, vontade de parar, mas foi quando depois Deus colocou em meu coração que não dava realmente para andar sozinho, não dá para ninguém caminhar sozinho, e a gente aí continuou, e quando foi, né, no caso, o ano passado, a gente teve um conhecimento aí com o Senhor, uma aproximação com o Senhor, tivemos aí esse conhecimento com o Senhor, essa aproximação, e começamos a participar do trabalho do Café da Unidade, no qual a gente começou a se identificar com esse trabalho, né? Começamos a ver a importância
de caminhar junto. Percebemos também a seriedade do trabalho, né? No caso, uma das coisas que a gente aqui preserva muito, no caso eu como pastor preservo muito aqui na igreja, é não me envolver com política. Esse é um ponto que eu, sinceramente, eu não tenho nada contra ninguém. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que acha que deve fazer. Tem direção de Deus para fazer? Faça. Eu não tenho direção de Deus para trabalhar com política aqui na igreja. Então não trabalho. Não tenho nada contra quem faz. Essa é a minha posição. Respeito a posição dos outros, outros respeitam a minha. Eu acho que isso é unidade, isso é compreensão, e caminhar em unidade, eu acho que é isso. É a gente saber que cada um tem uma visão da parte de Deus para andar. E cada um vai andar de acordo com a sua visão. Se você está certo, se você está errado, você vai responder diante de Deus, você não tem nada que responder para mim. Certo? Então eu vejo por aí, a gente não trabalha com política, foi uma das coisas que me identifiquei com o trabalho aí da unidade, né? E assim, o trabalho da unidade, ele faz uma separação muito legal, muito bacana mesmo. Política é política, e a unidade dos pastores é outra coisa, não tem nada a ver, não há mistura. Isso também foi um dos pontos fortes para mim também. E o outro é o acompanhamento de que cada um, na verdade, tem o seu ministério para dar conta, e há, na verdade, uma ajuda entre pastores, sem que ninguém se meta na doutrina, na igreja de ninguém, né? Então, isso, na verdade, é algo que ficou claro para a gente, foi algo que a gente realmente estava buscando, e graças a Deus a gente começou a andar aí com os irmãos aí, com os pastores aí, né, aí do Café da Unidade. Para a gente foi bênção, né? E principalmente nesse período aí de pandemia, onde as coisas paralisaram, travaram, né? E assim, Deus utilizou o senhor aí como líder aí no Café da Unidade. Houve essa movimentação, houve toda essa questão, os pastores abraçaram os trabalhos realizados, né? O senhor, através do senhor, começou a ter o trabalho aí de oração, a gente esteve aí junto, né? Tudo isso fortalece, tudo isso nos dá mais resistência, né? A gente teve aqui também os atos proféticos, tiveram aí, teve aqui a gente e o apóstolo Jorge, né? A gente também estava junto aqui com ele, realizando. Então, graças a Deus, a gente sentiu realmente a importância de estarmos unidos, a importância de estarmos juntos, porque isso faz a diferença. Estar juntos, estar unidos faz a diferença. E a gente percebeu isso, a diferença de caminhar juntos, né? De caminhar realmente unidos, cada um respeitando um ao outro, e cada um ajudando e se ajudando. E graças a Deus a gente conseguiu passar, né? O pior dessa situação, creio em Deus, já passou, né? De toda essa situação, e agora são novos rumos, novos caminhos, aonde a gente precisa, na verdade, como pastores, estreitar mais os laços realmente, para que a coisa fique mais unida ainda, para que haja realmente um laço mais forte, né? Um laço mais seguro, para que a gente possa caminhar e fazer o reino de Deus avançar aqui na nossa cidade, uma cidade muito carente, muito necessitada, né, da presença de Deus, principalmente aqui na cidade mesmo, na sede, né, como a gente sabe, aqui tem pelo menos três eventos, né, religiosos da Igreja Católica, que não tenho nada contra, essa é a visão deles, para a gente como evangélico, é algo que não traz nenhum benefício, nenhuma bênção para a cidade, é o contrário, na verdade, né, porque a Bíblia deixa claro que a adoração a ídolos ela não traz bênção, muito pelo contrário, traz maldição, né, porque eles estão colocando um outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. Isso não traz bênção, isso traz maldição. Então a cidade aqui, São Cristóvão, a sede, a gente tem esse pesar, a gente tem essa situação difícil de se lidar, né? Os ares aqui são mais pesados, na verdade, por causa de toda essa situação. Mas, graças a Deus, a gente tem rompido, tem vencido, tem andado e estamos aí, caminhando, né? Graças a Deus, cada vez mais nos aproximando aí dos pastores, buscando fortalecer os laços e caminhar, porque o caminho é esse. Esse é o caminho. Eu vejo por aí, meu pastor. Amém. E, pastor Jailson, como é que foi a questão do trabalho social daí da igreja, Liberdade em Cristo, no acompanhamento aí das famílias, devido a essa onda aí de desemprego, de paralisação, de ficar em casa, e aqueles irmãos que eles trabalhavam durante o dia para trazer o pão à noite. Como foi que vocês aí, como igreja, vocês estiveram acompanhando aí essas famílias? Uma boa pergunta. A gente aqui, graças a Deus, a gente tem um trabalho social que a gente faz, a igreja,
né, traz a alimentação, né? E a gente recolhe, né? E de lá a gente depois faz as cestas básicas, já tem esse trabalho já, né? A gente tinha poucas pessoas acompanhando, logo antes, né, da pandemia, e Deus é tão maravilhoso que antes da pandemia, teve uma irmã que recebeu uma bênção e fez uma compra realmente bem avantajada e deu de oferta, né? Amém. E aí a gente conseguiu, né, segurar essa pandemia, os irmãos que teve necessidade, como também outras pessoas que a gente acompanha, que nem da igreja são, mas que a gente também acompanha. E graças a Deus, aquilo que chegou, com aquilo que os irmãos vieram dando mês a mês, com a bênção que recebemos, né, deu para suprir. Graças a Deus, a gente tem passado aqui, graças a Deus, aqui na igreja, todo mundo foi acompanhado, tanto da igreja, como outros que nem da igreja são, né? A gente acompanhou da melhor maneira possível no que diz respeito ao mantimento. Tivemos nesse período conversando com alguns irmãos, fazendo visitas, né, respeitando a consciência de cada um, respeitando os limites de cada um, como a gente falou no início. Tem irmãos que praticamente não queria que ninguém entrasse em casa, só para você ter a ideia. Tem uma ovelha aqui da igreja, que na entrada da casa dela, né, tem uma torneira, e a torneira na entrada já tem um sabão, já tem, né, uma toalha para que a pessoa chegasse na casa dela, quando chegasse, já lavava as mãos lá, já se higienizava antes de entrar, né? Então a gente teve todo esse cuidado, e aqueles que a gente pôde acompanhar, pôde, né, dar uma palavra diretamente, pessoalmente, orar junto, a gente foi. Aqueles que não, a gente foi por telefone, né, acompanhamos por telefone. Graças a Deus a gente desenvolveu o trabalho, não ficou aqui ninguém sem ser acompanhado, todo mundo foi acompanhado, tanto no que diz respeito na área de necessidades físicas, no caso o mantimento, aqueles que tiveram essa necessidade foram acompanhados, né, dentro da realidade que a gente tinha, e aqueles que teve problemas, que estavam em dificuldades espirituais, a gente também acompanhou dessa maneira que eu falei aí para o senhor. Graças a Deus aqui deu tudo na paz e estamos aqui, né, de pé, graças a Deus. Para a gente essa avaliação foi uma avaliação positiva, foi um trabalho que a gente tem uma avaliação positiva sobre ela, viu? Amém. Graças a Deus a igreja ela rompeu, né? Ela venceu aí todos esses projetos malignos de paralisação, de prender a igreja. Mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas. E ele tem nos dado a estratégia, né? Ele tem nos dado a maneira de como trabalhar com cada um. E eu tenho certeza que aí em São Cristóvão, aí na sede, a comunidade de Liberdade em Cristo, vocês tiveram sucesso, como você mesmo está testemunhando aí. Pastorzão, a gente está aqui há 38 minutos da nossa live. Eu gostaria aí que você separasse aí 10 minutos para você trazer uma mensagem aí para o coração dos irmãos que estão aqui nos acompanhando aqui nessa live. E ela vai ficar gravada também. Eu gostaria que você liberasse uma palavra aí para o nosso coração, nos abençoando, uma palavra aí do coração de Deus. Amém, glória a Deus. Né, como o tema que o senhor colocou aí, né, o tema é Pastores Unidos, Igrejas Fortalecidas, né? Eu preparei, eu tenho uma palavra para dar e falar sobre união, na verdade, né? Não tem como a gente não falar do Salmo 133, né, que fala sobre isso. Né? A gente não pode, eu acho que a gente ia falar sobre unidade, falar sobre união das igrejas, dos irmãos, dos pastores, dos líderes, não tem como a gente não falar nesse Salmo 133, né, que diz, como é bom e agradável, né, viverem unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então nós estamos aqui diante de um texto onde o rei Davi fala da unidade dos irmãos. Acredito que ele aqui não estivesse falando sobre a família dele, sobre os seus filhos, até porque quem conhece um pouco da palavra sabe que os filhos de Davi viviam em pé de guerra o tempo todo. Então não acredito que ele aqui estivesse falando sobre a unidade da sua família ou da família, entre pais e filhos e irmãos. Mas eu acredito que aqui esteja falando num contexto geral para a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha 12 tribos, era formada por 12 tribos. Então, eu acredito que essa palavra aqui, ela vai nesse contexto,
Ele vai nessa questão onde Davi, na verdade, começou a presenciar, vivenciar a unidade de todas as tribos de Israel. Então ele ia presenciar, talvez possa até ter sido no momento no qual ele foi consagrado rei, não somente de Judá, mas de toda a nação de Israel. Então eu acredito que quando ele consagrado, né, quando ele foi empossado como rei de toda a nação de Israel, ele pôde ali dar esse brado, né, que aqui na verdade é uma frase de interjeição, uma frase, né, exclamativa, né, ele dá uma ênfase. Oh, como é bom e agradável, né? Viverem unidos, irmãos, é como se fosse um brado que ele aqui está dando. Né? Então, ele está dando um brado, mas para uma coisa boa, algo salutar que estava acontecendo. E ele, para dizer que a unidade dos irmãos era boa e agradável, ele nos deu um exemplo do que para ele era bom e agradável. O que representava para ele a união do povo de Deus, quando ele disse que era bom e agradável. Ele chega lá e diz no versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, Aleluia. o qual desce para a barba de Arão. Ele fala sobre, é como a unidade do povo de Deus, é como se fosse a unção derramada sobre a cabeça do sumo sacerdote, que é Arão. E essa unção, ela desce cabeça abaixo pela barba e atinge as suas golas. A gola das suas vestes, talvez pudesse até pensar, parou nas golas. Mas o versículo 3 nos deixa entender que essa unção, esse óleo, não parou, muito pelo contrário, ela desceu, atingindo todo o corpo. Porque ele dá o exemplo do orvalho do Hermon. O Hermon é um monte que tinha ao seu redor outra cadeia de montes, e diz que esse orvalho, que no tempo de inverno condensava-se em gelo, e no tempo do verão se derretia para poder abastecer todas as outras cadeias de montes e todo o vale que estava ao seu redor. Então, é o que ele disse, que essa unção, esse óleo derramado, como essa água retida sobre o monte, que quando vinha a necessidade, vinha o calor, ela derramava sobre todo o monte, ou todos os montes ao seu redor, e suprindo a necessidade de todo o vale. E ele disse que ali, essa unidade, esse bom e agradável é isso. É isso, ele dizia ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele diz que ali é onde há a unidade do povo de Deus, onde há a unidade dos filhos de Deus, onde há a unidade dos irmãos. Amém. É bom e agradável, e o Senhor ali derrama uma unção poderosa na unidade, porque unidade, quando derrama unção, é como se ele derrama, é como se a gente mistura o leite com o café. Se a gente pegar um pouquinho de café da parte de cima da xícara, a gente vai estar tomando o café com o leite misturado. Se a gente aprofundar a colher e pegar do final dele também, é o mesmo. Há uma mistura, há uma unidade. Quando ele se mistura, não há mais como dividir. Então, essa unção desce sobre a cabeça e vai até a sua totalidade. E a unção é o poder, é a legalidade que Deus dá ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote seja alguém de maneira legal, reconhecida por Deus, para intermediar, para ser uma ponte entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Então, a união do povo de Deus, a gente vê isso lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 46 e 47, quando o povo ali, quando os homens ali começaram a permanecer ali unânime, perseverando na palavra, na oração. A Bíblia diz que o povo, quando passava, deixa eu pegar aqui o texto para que a gente possa olhar ele realmente, ele diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a união do povo de Deus faz com que haja um poder das pessoas que não são crentes,
olhar para essa união e perceber que aquela união está fazendo uma ligação entre ele que não conhece a Deus, para que ele conheça a Deus, está fazendo essa ponte para trazer ele até Deus. E é o que acontece aqui, muitos se convertiam, muitos, ao ver, caíam na graça, na simpatia, e ali muitos iam sendo acrescentados. Então, é o que a gente vê aqui, é o que a gente tem percebido aqui nesse texto. O que a gente percebe nesse texto dos Salmos é isso. Há uma legalidade da parte de Deus para que a gente possa verdadeiramente viver em união, porque a vontade de Deus é que todos vivam em união, que todos experimentem e vivam em união. Essa é a vontade de Deus, porque quando isso acontece, há um poder. Deus derrama um poder sobre, é uma unção poderosa sobre os seus filhos, que aqueles que vão passar por longe, ou que vão ver, vão presenciar, vão ouvir, vão perceber que ali há uma ponte que conduz esse povo a Deus. E é isso que eu vejo aqui. E não pode a gente começar a união do povo sem que haja, primeiramente, a união dos líderes. A liderança dos pastores, os líderes das igrejas, eles são responsáveis por isso. A responsabilidade cai sobre os ombros dos pastores, porque são eles quem verdadeiramente vão levar sobre os seus ombros. Primeiramente, existir essa aproximação, esse apertar desse nó que chama-se unidade, para que haja coesão, para que haja segurança, para que daí ele do púlpito libere essa palavra de segurança e de unidade, para que as pessoas, irmãos, vejam que não há concorrência. Não há concorrência entre pastores. O que há, na verdade, é aproximação, é unidade. O que há, na verdade, é amizade, é andar junto, é um ajudar o outro, para que todos cresçam. Porque quando Jesus, na verdade, nos deu, ele nos deu ovelha, ele nos deu o direito de cuidar das ovelhas, as ovelhas é dele. Então a gente precisa entender isso, tratar as ovelhas, primeiramente ter um relacionamento como líder de unidade realmente, para que possamos levar as nossas ovelhas a ver as outras igrejas, os outros irmãos como irmãos, e também viver em unidade. Porque isso é importante e é isso que faz com que o povo veja, com que o povo perceba que verdadeiramente é isso que vai fazer com que o povo veja que o povo de Deus e os filhos de Deus, eles são uma ponte, eles são um meio que liga esse povo sem Deus a Deus. E faz com que Deus abençoe esse povo através desses irmãos, porque era essa a função do sacerdote. Os sacerdotes, eles estavam entre Deus e o povo. O povo, quando queria falar com Deus, quando queria falar com o povo, primeiramente usava os sacerdotes, os profetas, aqueles que ele ungia, aqueles que ele legalizava, e esses levavam ao povo. O povo, quando queria se chegar a Deus, procurava os sacerdotes, e os sacerdotes conduziam o povo a Deus. Então, quando há essa unidade, Deus libera essa unção, esse poder, que o povo vai ver que o povo de Deus é uma ponte que conduz aqueles que não têm Deus a Deus. Então, eu vejo por esse lado, eu vejo por essa situação. Essa é a maneira que eu vejo a unidade do povo. Um fortalecendo o outro, e ambos andando, fazendo com que o reino de Deus ele se propague, ele cresça, ele ganhe uma expansão como nunca antes. E o que é que vai fazer isso? A unidade do povo de Deus. A unidade do povo de Deus. Jesus diz isso lá em João, no capítulo 17, 21. João 17, 21, Jesus fala sobre isso. Jesus diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, para que todo o povo, todos aqueles que aceitarem Jesus sejam um, como ele e o Pai são um, né? Para que o mundo creia. Essa é uma tarefa da igreja.
Essa é uma tarefa da igreja, tem que começar pelos líderes. Os líderes têm que fazer com que essa unidade aconteça. É uma obrigação dos líderes. Todos que querem crescer, a gente vê esse pessoal que trabalha aí com coaching aí, eles se unem. A gente vê todos aqueles que querem crescer têm que se unir. Mesmo no mesmo ramo, eles se unem para crescer. E o que é que acontece? Crescem. Crescem. E por que é que a igreja vai continuar vivendo da maneira que tem vivido? A igreja precisa entender isso, essa ficha precisa cair, para que a gente saiba que a unidade do povo, se tem uma igreja que cresceu, se ela se unir, ela vai crescer bem mais. E não somente ela, como todas. E para que assim haja uma expansão do reino. Porque não adianta a gente achar que Deus está só na nossa igreja. Não, Deus é só na minha igreja. Não. Deus está em toda a igreja, todas as igrejas que fielmente proclama, anuncia e tem compromisso com Ele. Meu ministério, ele tem uma chamada, ele tem um caminho a seguir. Mas eu sei que outros ministérios também têm o seu caminho a seguir. Deus está lá orientando. Deus está lá dando sequência no reino para que o reino avance. Então a gente precisa deixar com que essa ficha caia e que não haja disputa, mas que haja unidade, que haja dar as mãos, haja verdadeiramente um trabalho em conjunto para que as coisas avancem, para que o reino de Deus avance e todos possam crescer, cada um no seu caminho. Aqui nós temos o apóstolo Jorge, ele nos convidou, né, no carnaval para a gente, como ele falou a semana passada que ele esteve aí, eu estava acompanhando aqui, e ele falou que ficou meio temeroso de falar com a gente para poder dar um apoio a ele lá no trabalho que ele faz, o Espírito Val, aqui em São Cristóvão, no tempo de carnaval. Ele falou comigo, eu digo, vamos sim, estaremos lá, com certeza. Pegamos o ministério e disse, olha, só que no meu ministério a característica é essa. Ele disse, não, vocês vão fazer aquilo que vocês acharem que deve tocar lá. É o seu ministério, não precisa mudar a sua maneira de ministrar para poder fazer, não. Você vai apresentar aquilo que vocês normalmente ministram. A gente foi, tivemos lá, tivemos a participação, né, e graças a Deus foi bênção. Então é isso, não é por causa disso que não, eu vou para lá para trazer discípulos de lá, não vou para lá para que os meus não vá para lá. Não, não existe isso. Quando existe unidade, existe separação de todas as coisas, quando tem essa questão de lá e cá. A gente tem que aprender a viver em unidade, respeitando um ao outro. Se respeitar e respeitar um ao outro dentro da unidade, para que a unidade possa ser fortalecida cada vez mais e o evangelho cresça e o reino se expanda. Eu vejo por aí, meu pastor. Essa é a visão que eu tenho sobre essa questão de unidade entre pastores, quando os pastores realmente se unirem. E graças a Deus temos vivido isso com o Café da Unidade. Graças a Deus temos presenciado e vivido isso. Eu agradeço a Deus por isso, porque a gente não tem só presenciado, temos vivido uma união de pastores. Temos vivido os pastores se unindo e temos vivido também unidade entre igrejas, entre irmãos. É isso que a gente tem vivido. E isso faz com que o reino avance, por mais que muitos achem que isso não vai para lugar nenhum, que eles se achem os melhores, a gente tem crescido, as igrejas têm crescido e o trabalho também tem crescido, para que a gente possa ter uma ideia. O congresso que foi feito ano passado e que está para se realizar esse ano tem crescido, outras pessoas têm abraçado a ideia. Por quê? Porque está vendo seriedade, está vendo unidade, está vendo apoio, está vendo respeito, entendeu? Separação daquilo que deve separar. Né? A gente não vai na igreja de outro pastor para querer tirar a ovelha de lá para a nossa igreja. Os pastores não vêm para a nossa igreja para tirar a ovelha de nossas igrejas. Os pastores vêm para trazer uma palavra de bênção, para abençoar as ovelhas da minha igreja. Se eu for na outra igreja, eu vou com essa mesma intenção. Levar uma palavra da parte de Deus para abençoar as ovelhas do pastor também, para que elas se fortaleçam, fiquem firmes e produzam de onde elas estão. E é isso que a gente tem vivido, é isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho presenciado e vivido aqui com a unidade, né, com o Café da Unidade. E eu agradeço a Deus pela vida do Senhor, agradeço a Deus pela vida de cada pastor, né, de cada líder que está aí no café. Essa é a minha gratidão por esse trabalho que tem sido vivido aí, que estamos vivendo, né, e desenvolvendo, e peço a Deus que Ele continue dando força ao Senhor que está na liderança e todos aqueles que fazem parte do trabalho, para que a gente possa continuar nessa unidade, fortalecendo-se cada vez mais e fortalecendo os laços, para que o trabalho possa avançar. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor Jailson. A visão é essa mesmo.
E o mais bonito disso tudo é que a nossa unidade, ela não é de boca, né? Ela é de verdade, de prática, de um andar na igreja do outro, de um ajudar a igreja do outro e se ajudarmos mutuamente entre nós pastores. E muitos pastores dizem assim, os pastores não se unem, as igrejas não se unem. Na maioria das vezes, é ele mesmo, o próprio pastor, que não se une com nenhum outro. Já parte dele, como o senhor mesmo falou. Se quer essa mudança, tem que partir da onde? Do pastor, parte do altar da igreja. E eu tenho certeza que Deus está se alegrando com a nossa unidade, com a nossa comunhão. E como você aí pregou no Salmo 133, a colheita, a resposta, né? O fruto que vai vir dessa unidade é a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor é o melhor de tudo na nossa vida. O provérbio de Salomão diz que a bênção do Senhor, ela satisfaz, ela alegra. Ela não traz dor, não traz dolo, não traz nenhum choro, não. Ela nos alegra, a bênção do Senhor, ela nos satisfaz. Então, essa bênção que nós estamos recebendo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida aí do Ministério Liberdade em Cristo, dos pastores aí de São Cristóvão, aí da sede. E o desejo do meu coração é que a gente continue nessa pegada aí, nessa visão de comunhão, de unidade. Eu quero, antes de dar a palavra a você para dar as considerações finais, a gente ainda tem aqui 3 minutos antes de acabar, mas eu quero falar do 2º Congresso Resgate Sergipe, dia 11 e 12 de dezembro. O tema é Sergipe, Terra de Profetas. Vamos avançar nisso aí em nome de Jesus. Agora, dia 10 de outubro, né? 2º sábado do mês de outubro, nós vamos estar lá na Comunidade Batista com o apóstolo Jorge Nascimento. O senhor vai estar lá também com a sua equipe, com o ministério lá. E eu tenho certeza que vai ser uma noite gloriosa ali na presença do Senhor. Aleluia. E eu passo a palavra agora para você dar as considerações finais, para a gente finalizar aqui, que a gente ainda tem 2 minutos e meio aqui. Ok. Bom, eu só tenho a agradecer, meu pastor. Só tenho a agradecer. Foi um prazer estar aqui com o senhor aqui nessa conversa, falando um pouco sobre as experiências dessa situação, né, que estamos vivendo ainda, né? E assim, sobre o ministério, né, e sobre essa caminhada de estarmos caminhando juntos. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, primeiramente, ao Senhor, né, por Deus ter levantado, o Senhor ter aceito esse desafio, né, de poder estar liderando esse trabalho. É um trabalho muito importante, é um trabalho importantíssimo, é um trabalho que verdadeiramente ele é árduo. Trabalhar com ovelha é difícil, trabalhar com pastor é mais difícil ainda. Mas assim, o que eu espero é que Deus continue dando força, sabedoria ao Senhor, né, e perseverança para que o trabalho possa avançar. Estamos em uma cidade onde a gente sabe que ela é necessitada, muito necessitada, né, em todas as áreas, principalmente no que diz respeito à área espiritual. Acredito que o nosso maior problema talvez seja a área espiritual, né? Esse problema da área espiritual que reflete na nossa naturalidade, na nossa vida natural aqui como cidade, né? A gente temos cidades aí que têm uma situação bem mais inferior do que a nossa e tem uma vida bem melhor, né? Uma situação bem acompanhada pelo poder público do que a nossa. Mas assim, que Deus continue abençoando o Senhor. Eu gostei de estar aqui, parabéns ao Senhor pela iniciativa e que prossiga, porque o caminho é esse. Ok, obrigado, Deus abençoe a todos, né? Todos que participaram conosco aqui também. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que Deus continue guardando de cada um deles. Valeu, meu querido. Amém. Obrigado, Amém. pastorzão. O Senhor é uma bênção na minha vida, sua família, seu ministério. E a nossa caminhada é até o céu. Até o céu nós vamos estar juntos. Fé em Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que passaram aqui por essa live. Eu vi aqui alguns pastores entrando aqui na live. Deus abençoe a vida de vocês também, missionários, missionárias. Beijo no coração de todos e fiquem na paz. Até quarta-feira que vem, no nome de Jesus. Amém, pastor Jailson? Amém. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Fica na paz também.